Abra sua Bíblia no Salmo 11. Eu quero meditar nesse texto com os irmãos sobre reconstruindo os fundamentos. Salmo 11, Salmo número 11. Se você não tem a sua Bíblia, nós estaremos projetando o texto bíblico aqui, você pode acompanhar a leitura, mas se tem a sua Bíblia, acompanhe aí na sua Bíblia a leitura desse texto da Palavra de Deus, Salmo número 11. Salmo, só para explicando os irmãos, Salmo não é capítulo, a gente não fala capítulo. Salmo é por número, por isso Salmo número 11, tá bom? Salmo 11 diz assim a palavra de Deus, são 7 versos. Salmo 11, a partir do verso 1 até o último verso, verso 7, diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, foge como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono no céu. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. A ênfase desse texto está no verso 3. Diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? E nessa manhã, como eu disse, eu quero falar sobre reconstruindo os fundamentos. E todos nós estamos percebendo que nós estamos vivendo uma inversão de valores na nossa sociedade. Aquilo que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, é verdade hoje. A sociedade chama luz de trevas e chama trevas de luz. Chama o doce de amargo e chama o amargo de doce. Chama o bem de mal e chama o mal de bem. E a questão não é apenas a coibição do bem, mas é também a promoção do mal. E o problema não é somente a não aplicação dos princípios e valores morais, mas é a completa inversão desses valores. Você bem vê que muitos casamentos hoje estão confusos. Você bem vê hoje a infidelidade conjugal sendo crônica. Você bem vê hoje o compromisso em todos os âmbitos. Eu não estou falando apenas do compromisso conjugal, mas o compromisso em todos os aspectos, o compromisso em desuso. Muitas famílias em decadência. O conceito de família, na verdade, hoje já está em desuso. Os valores cristãos sobre os quais a família deve ser alicerçada estão sendo solapados dia após dia. Aquilo que antes era considerado uma coisa vexatória, que todos nós condenávamos, e que todas as pessoas, na verdade, condenavam, hoje não é mais coibido. E o pior, muitas vezes é enaltecido. E é proclamado muitas vezes até mesmo como uma virtude. Uma inversão completa de valores na nossa sociedade. Nós vivemos, na verdade, meus irmãos, um tempo da decadência, em vários setores. Decadência social. Você vê, por exemplo, as drogas invadindo todo o segmento da sociedade. Você vê a corrupção, que não precisa entrar em nenhum detalhe, mas você vê a corrupção alcançando todos os níveis da sociedade. Você vê a decadência na política. Um grande número de políticos que foram colocados no poder pelo povo, para representar o povo, hoje representam seus próprios interesses. Você vê também decadência nos púlpitos também. Alguns pastores que deveriam ser exemplo de ética, que foram chamados por Deus para direcionar o Deus, muitos deles também buscam apenas seus próprios interesses. Você vê também decadência na igreja. A igreja evangélica, que algum tempo atrás era a guardiã dos valores éticos, dos valores morais, onde cada membro era respeitadíssimo por onde passava na sociedade, onde quando você falava que era um crente, você tinha credibilidade, você era respeitado. Hoje, se você fala que é crente, as pessoas já te olham com desconfiança. Se você fala que é pastor, então, mais desconfiança ainda. Infelizmente, meus irmãos,
nós estamos perdendo gradativamente aquela essência cristã. Não somos mais conhecidos pela nossa piedade, não somos mais conhecidos pelo povo que fala somente a verdade. A decadência no compromisso, como eu disse também. Nós estamos vivendo a cultura, em todos os segmentos, em todos os lugares, a cultura do mais ou menos. Muitas pessoas fazem as coisas mais ou menos. Estudam mais ou menos, e por isso não tiram a nota mais ou menos. Trabalham mais ou menos, e em função disso também recebem um salário mais ou menos. Vivem um casamento mais ou menos, vivem uma família, um relacionamento familiar mais ou menos, vivem a vida cristã mais ou menos, participam da vida da igreja mais ou menos, leem a Bíblia mais ou menos, oram mais ou menos, vivem a questão do compromisso também, tanto com a igreja, com relação a Deus e com relação às pessoas, também mais ou menos. Aquele compromisso que era uma das marcas do cristão, não existe mais, ou pelo menos não é que não existe mais, existe menos do que existia antigamente. Mas nada disso, meus irmãos, embora isso tenha me preocupado muito, muito mesmo, é um assunto que nós temos falado todas as vezes nos nossos encontros, dos pastores aqui da nossa igreja, dos ministros, mas não é de se estranhar, porque a Bíblia já dizia que isso aconteceria nos últimos tempos. Seriam sinais da volta de Cristo. 2 Pedro 3,3 diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão esclarecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Os fundamentos estão sendo destruídos. E quando os fundamentos, quando os valores estão sendo destruídos, a família sofre, a sociedade perece, a igreja também sofre. E dá a ver que nesse texto que nós lemos do Salmo 11, também estava enfrentando esse mesmo problema. Ele estava sofrendo a perseguição, Saul era o rei ainda, e perseguia o Davi. E as pessoas então chegavam até Davi e diziam: olha, os fundamentos já estão sendo destruídos. Meus irmãos, toda a ação de Satanás visa destruir os fundamentos, visa arrancar os marcos, desestabilizar as pessoas, imprimindo uma ética frouxa, uma conversão muito rasa, uma mudança superficial. E nós precisamos, meus irmãos, urgentemente, de uma reconstrução real, de uma reconstrução rápida, de uma reconstrução séria dos fundamentos, dos valores cristãos. E como reconstruir? Essa é a pergunta que eu quero responder à luz desse texto aqui, em alguns minutos. E para reconstruir esses fundamentos, em primeiro lugar é preciso, meus irmãos, manter um padrão elevado de vida cristã. Então não abra, em momento algum, mão dos padrões de conduta da vida cristã. 1 Timóteo capítulo 1 diz assim: Timóteo, meu filho, o apóstolo Paulo escrevendo, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Você não pode se contentar em viver uma vida cristã mais ou menos, um compromisso mais ou menos, porque o padrão que Deus estabeleceu de vida cristã é alto, há um custo a ser pago, você vê isso claramente na Bíblia, Jesus falou isso várias vezes, o apóstolo Paulo também refletiu sobre isso várias vezes, ele disse: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não se padronize, não entre na forma desse mundo. E nós vemos algumas pessoas que não se padronizaram, não entraram na forma do mundo. Josué, quando ele estava com 100 anos de idade, reuniu todo o povo, toda a sua nação, todas as pessoas que eram lideradas por ele. E ele dizia: olha, escolham vocês agora a quem vocês vão servir. Façam a escolha de vocês, só que eu e a minha família já fizemos a nossa escolha. Nós vamos servir ao nosso Senhor. Daniel também, no meio de uma população, de um povo que estava se corrompendo, ele se propôs a não se contaminar com as comidas que eram oferecidas aos deuses, e que depois eram dadas ao rei e a todo o seu staff. José também preferiu ser preso do que pecar. Moisés preferiu o sofrimento aos deleites do palácio, com as regalias e pecados. Os discípulos preferiram a morte a negar Jesus. No tempo de Davi, meus irmãos, aqui o texto diz que os fundamentos estavam sendo destruídos. E os conselhos que as pessoas deram a Davi foram: foge. Como que dizendo: olha, Davi, você não tem como mudar a situação.
Davi, não é sensato você lutar contra isso. Davi, você não vai ter êxito nessa luta. Ou você foge, ou você se enquadra. Esses eram os conselhos que eram dados a Davi. Meus irmãos, na verdade não é fácil, talvez, para você e para muitas pessoas, ser crente hoje, manter uma fé intacta no Deus vivo, quando os fundamentos estão sendo destruídos. Eu fico pensando às vezes no jovem, numa sala de aula, de uma faculdade, ouvindo tantas coisas contrárias à Bíblia, e se manter fiel ao Senhor. Eu fico pensando no jovem crente, tendo um namoro sério, onde o namoro às vezes já começa, na verdade, na cama, onde a estatística diz que 25% dos namorados, aliás, vão para a cama com consentimento e com o conhecimento dos pais. E diante de tudo isso ainda tem um namoro de acordo com aquilo que Deus quer. E dizer, não, eu não faço isso. Eu vou para o casamento virgem, porque eu tenho um compromisso com Deus verdadeiro, com Deus Todo-Poderoso. Parece, meus irmãos, quando nós falamos isso, nós falamos uma coisa tão absurda, tão longe da nossa realidade. Quando na verdade precisa ser a nossa prática em todo o tempo. Eu fico imaginando hoje também, um jovem sendo convidado para um happy hour, um barzinho para beber e dizer, não, eu não vou, porque eu tenho um compromisso com Deus da minha vida. Eu fico pensando às vezes num policial crente, que a todo tempo é colocado à frente da possibilidade de ganhar um dinheiro fácil, de propina, mas dizer não, eu tenho uma aliança com o meu Deus, eu tenho um compromisso com o meu Deus, eu tenho um compromisso com a ética cristã, eu não vou fazer isso, eu não vou aceitar isso. E disseram para Davi, olha Davi, não dá para você lutar contra isso, fuja. E quem estava orientando, quem estava dando esses conselhos, eram seus próprios amigos, pessoas próximas a ele. E eles justificavam esses conselhos e diziam, o arco já está colocado na corda, ou seja, não tem jeito de lutar contra. Né? Era isso que eles diziam. Não é sensato mais resistir. Fuja então. Meus irmãos, eu fico pensando nas pessoas que pagaram o preço da fidelidade. E por serem fiéis, foram perseguidas. Se você diz não aos barzinhos, se você diz não ao sexo fora do casamento, se você diz não para o sexo antes do casamento, se você não se corrompe, você é perseguido. E é perseguido por fazer a coisa certa. Às vezes, meus irmãos, a impressão que dá que o melhor é fugir mesmo. Pois parece que a nossa voz não está sendo ouvida e até somos taxados então como radicais. Mas para reconstruir, meus irmãos, é preciso reconstruir os fundamentos, os valores. É preciso manter elevado o padrão de vida cristã. Não viver uma conversão rasa. Não viver uma conversão ou a mudança ou uma transformação superficial. Mas viver aquilo que o apóstolo Paulo diz. É um texto que eu gosto muito. E acho esse texto realmente aquilo que nós precisamos viver em todo o tempo. Radical, mas precisamos viver. E é radical mesmo que nós precisamos viver. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. É esta vida que eu preciso viver, essa vida que nós precisamos viver. Na verdade, nós precisamos fazer uma guerra, não uma guerra contra as pessoas, não uma guerra contra o mundo, mas uma guerra conosco mesmo, contra os nossos pecados. Só assim nós conseguiremos manter um padrão de vida elevado. Mas para reconstruir também os fundamentos, meus irmãos, em segundo lugar, é preciso fazer todo o esforço para deixar um legado de fé à próxima geração. O verso 1 e o verso 2, eu vou ler novamente, diz assim, no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, foge como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atiradas dos retos de coração. Meus irmãos, só há dois caminhos aqui apresentados. O primeiro caminho, que a segurança só pode ser encontrada na fuga. Então fuja. Se está sendo ameaçado, fuja, faça parte da maioria, ceda. Agora pensem comigo. Se José tivesse cedido no Egito, se Daniel tivesse cedido na Babilônia, se Neemias tivesse cedido às pressões sofridas lá em Jerusalém, se os apóstolos tivessem cedido às pressões da perseguição, se os primeiros
os pais da igreja tivessem cedido às pressões do Império Romano e quisessem salvar a sua pele, se os reformadores também tivessem cedido, se os fundadores desta igreja, meus irmãos, não tivessem tido a coragem de começar algo novo aqui em Cachoeiro, talvez nem nós estivéssemos aqui. Se esses homens que começaram o ministério de Gideões tivessem cedido e não tivessem a coragem de ter começado, talvez esse ministério não tivesse começado, vocês nem estariam talvez aqui hoje. Mas mesmo sofrendo perseguição, esses homens que eu citei deixaram um legado de fé e que nós hoje fazemos parte desse legado de fé. Agora, que tipo de evangelho nós vamos deixar à próxima geração? Se nós calarmos, se nós nos acovardarmos, se nós nos omitirmos, se nós fugirmos, como ficará a próxima geração? Como seremos lembrados? Que legado nós deixaremos? Esse é o primeiro caminho, o caminho da fuga, o caminho de ceder. Mas há um segundo caminho. O primeiro caminho, que a segurança é encontrado na fuga. E o segundo caminho aqui, a segurança é encontrado no cuidado protetor de Deus. Por isso Davi diz, olha, no Senhor eu me refugio. A seta está apontada para o meu coração, mas no Senhor eu me refugio. Se eu for abandonado, no Senhor me refugio. Se eu for preso, no Senhor me refugio. Se eu for morto, no Senhor me refugio. Se eu for descartado, no Senhor me refugio. Se eu ficar sozinho, no Senhor me refugio. Então o que você vai deixar para os seus filhos? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que nós vamos deixar para a nossa geração que vai nos suceder aqui nesta igreja? A minha e a sua escolha, meus irmãos, sobre qual caminho seguir, fugir ou confiar em Deus, vai definir o tipo de legado que nós vamos deixar à próxima geração. Mas há uma terceira lição aqui nesse texto, que para reconstruir os fundamentos também, é preciso fechar as trincas que foram abertas em sua vida e que favorecem o pecado, e vigiar constantemente as suas próprias ações. Os inimigos pareciam que queriam festejar a derrota de Davi. E o inimigo, meus irmãos, vai sempre celebrar todas as vezes que imprimir uma derrota ao povo de Deus. Se nós não nos fortalecermos, nós poderemos sofrer uma derrota. Derrota na vida pessoal, derrota no casamento, derrota na família, derrota no relacionamento com os filhos, derrota na harmonia, derrota no convívio. Eu não creio, meus irmãos, que há nenhum motivo de festa lá no inferno. Lá a Bíblia diz que é lugar de choro e ranger de dentes, então lá não há motivo de festa. Mas o inimigo celebra todas as vezes que ele imprime uma derrota contra alguma pessoa. E a pergunta que eu preciso fazer é, onde é que eu estou promovendo festa? Quando eu falo em vigilância, eu lembro aqui e lembro da história de Sansão, que você conhece essa história. Sansão, nazireu, escolhido e consagrado no ventre de sua mãe. E como tal, consagrado, ele tinha alguns compromissos absolutos. Ele não podia tocar em defunto, nenhum animal morto. Ele não podia beber vinho ou bebida forte. Ele não podia cortar o cabelo. Esses eram os compromissos que ele tinha. Mas esse moço que foi escolhido por Deus e que foi revestido pelo poder de Deus para ser libertador do seu povo, ele olha para uma moça filisteia, ele chama seu pai e diz, meu pai, eu quero essa moça para mim, eu quero casar com essa moça. Seu pai diz, não, meu filho, você não pode casar com essa moça. Ela é filisteia, ela é inimiga do nosso povo, ela é do povo que nos oprime, ela adora outros deuses, ela não tem a mesma fé que nós temos. Mas Sansão, meus irmãos, foi irredutivo e diz, não, meu pai, é ela que eu quero, com ela que eu vou me casar. E o dia que ele vai para casar com essa moça, a Bíblia nos mostra que um leão o ataca, e ele então com aquela força sobrenatural, ele mata aquele leão, rasga aquele leão. No dia do seu casamento, ele passa pelo mesmo lugar, ele vê a caveira daquele leão ali, morto. Ele vê que as abelhas fizeram ali um favo de mel, naquela carcaça. Ele pega aqueles favos de mel, ele chupa aquele mel e também dá ao seu pai. E ali ele quebra o primeiro compromisso. Ele tocou no animal morto que ele não poderia tocar.
Mais à frente ele dá uma festa, porque ele não queria ser diferente dos moços da sua época. E ele não tem coragem de dizer, não, eu não vou fazer isso. Meu Deus é diferente, minha fé é diferente, o meu compromisso também é diferente, e minha postura também é diferente. Mas ele dá aquela festa, ele bebe, e ali ele quebra o segundo compromisso. Ele não podia beber vinho e nem bebida forte. Então ele quebra o seu segundo compromisso. E a partir dali, meus irmãos, ele vai caindo de abismo em abismo. Depois ele vai para a cidade de Gaza, se deita com uma prostituta. E ele sai de Gaza ali, com os portões da cidade nas costas, mas com um pecado no seu coração. E sai dali e vai se deitar no colo de Dalila, que vai o seduzindo, e pouco a pouco ela vai descobrir o seu maior segredo. Então os filisteus vão lá e cortam o seu cabelo. E ali ele pede o seu último compromisso de ser o nazireu. E o Espírito Santo então se afasta dele. Ele se torna então um homem fraco, um homem vulnerável, porque o Espírito Santo de Deus se afastou dele. E ele então cai nas mãos dos inimigos. Sansão, cujo nome significa luz, ele fica cego. Sansão, que foi chamado por Deus para ser o libertador, ele se torna escravo do povo. Sansão, que foi levantado para a glória de Deus, agora é levado ali para o templo pagão, e ele é motivo de chacota para o povo. Aquele que foi criado para promover festa no acampamento de Deus, agora promove festa no acampamento do inimigo. Não, tudo isso, porque não vigiou. Não fechou as trincas do seu coração e não vigiou. E essa, meus irmãos, é uma advertência, uma lição para todos nós. Onde você está promovendo festa? Sansão não vigiou, não fechou as trincas que haviam no seu coração. Então, quais trincas que você precisa vigiar, ou você precisa fechar no seu coração, na sua vida? Onde você precisa fortalecer mais a sua vigilância? Na época do Velho Testamento, quando um rei queria entrar em outra cidade, você lembra que as cidades eram cercadas por muros, e muros fortíssimos, os portões eram muito fortes também, e quando então um exército vinha, cercava aquela cidade, e se alguns soldados, peritos, em vigiar o muro, olhar o muro, ia encontrar uma trinca naquele muro, e depois que aquele soldado encontrava uma trinca, aquele rei então chamava alguns outros soldados, eles usavam um instrumento chamado aríade. Aríade era um tronco, na ponta daquele tronco eles colocavam ali em forma de cabeça de algum animal, feita de bronze, muito duro, com algumas hastes na frente e outras hastes atrás, e alguns soldados iam batendo aquele aríade, aquele tronco, naquele muro que havia aquela trinca, ia batendo, porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde, aquele muro ia ceder em função daquela trinca. Eles derrubavam aquele muro, e aquele exército inimigo então entravam e tomavam conta daquela cidade todinha. Então qual é a trinca que está no seu coração? Saiba, se há alguma trinca, o diabo usa o seu aríade também para bater. Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, ele vai derrubar a parede do seu coração e vai entrar. Então você precisa urgentemente fechar a trinca que existe na sua vida. Que trinca que é? Às vezes a trinca da lascívia, a trinca da infidelidade, da pornografia, da mágoa, a trinca da falta de perdão, a trinca da falta de ternura, da falta de carinho, a trinca da mentira, da maledicência, da dissimulação, a trinca da falta de respeito, da falta de compromisso, da falta de prestação de contas, enfim, diversas trincas que existem, que precisam ser fechadas. Então feche as trincas e vigie constantemente a sua vida. Meus irmãos, é triste porque algumas pessoas, alguns crentes já cederam, já se conformaram, já se secularizaram. Mas ainda existem os absolutos de Deus. E que eles precisam ser os nossos absolutos. Ainda que você faça no seu local de trabalho, junto com seus amigos, junto com a sua família, você faça a carreira solo, você caminhe sozinho. Ainda que você seja escarnecido, ainda que as flechas do diabo estejam apontadas para você, você precisa fazer e continuar fazendo de Deus o seu refúgio, porque Ele é a única segurança para você. E que Deus nos abençoe nesta manhã,
para permanecermos firmes, permanecer fiéis ao Senhor. Porque Deus tem algo especial para a nossa vida. Mas nós precisamos estarmos preparados para receber esse algo de Deus para a nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos cantar esses louvores, sabendo, ó Deus, que eles são realidades em nossas vidas, como esse que nós cantamos agora. Nós nos rendemos ao Senhor, ó Deus, nos rendemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é aquele que nós encontramos o refúgio. Como nós lemos no texto bíblico, ó Deus, no Senhor, nós podemos nos refugiar. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos encontrar essa segurança no Senhor. E agora, Deus, que nós estudamos a Tua Palavra, ó Deus, quando os fundamentos, ó Deus, estão sendo destruídos, estão sendo solapados, ó Deus, fortaleça a cada um de nós. Fortaleça a Tua igreja, Senhor, para continuar firme, ó Deus. Ó Deus, e nos ajude tanto a permanecer firme, ó Deus, quanto também, ó Deus, para orientar outras pessoas também a fazerem o mesmo, Pai. Fortaleça cada um de nós, ó Pai. Não permita que cada um de nós venha ceder, venha cair, mas, ó Deus, que cada um mantenha firme, ó Deus, a sua fé, ó Deus, o seu compromisso com o Senhor, o seu compromisso uns com os outros, ó Deus, e que também, ó Deus, possa ajudar outras pessoas a manter também firme esse compromisso. Ó Deus, abençoe cada pessoa que está aqui nesta manhã. Ó Deus, abençoe as pessoas que estão também, ó Deus, ouvindo pela internet essa celebração, não puderam estar aqui nesta manhã. Abençoe aqueles que também estão em viagem, ó Deus, estão enfermos, ó Deus, cuida de cada um deles onde estão nesta hora. É a nossa oração, é a nossa gratidão ao Senhor em nome de Jesus. Amém.